E atenção, toda doação enviada via Pix será destinada a manutenções do canal, como internet, aparelho para digitação desse canal. Na verdade, tudo requer verbas, valores, deixar tudo funcionando realmente e você poder estar desfrutando dessas lições aqui, tá? Agora, vamos à lição? Me chamo Evando e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, aqui, tá? Abaixo! Olá! Me chamo Evando, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, nosso canal terá mais engajamento e alcançará cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá ok? Posso contar com você? Que bom que sim! Desde já agradeço a todos pelo apoio ao nosso canal aqui no YouTube, deixando seu comentário. O nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube. Para a honra e glória do Senhor, Maranata. Colabore com o nosso canal na pregação do Evangelho. Faça sua doação de R$1, de R$2 ou qualquer valor via Pix. A nossa chave é essa aqui que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Faça a sua doação para a manutenção de nosso canal. A chave do Pix é evandoadventista@gmail.com. Não esqueça a chave do nosso Pix é evandoadventista@gmail.com e colabore com qualquer valor, R$1, R$2. Daí fica ao seu critério. E lembrando, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo é o nosso QR Code para facilitar a sua doação, sua colaboração via Pix para a manutenção do nosso canal. O Papai do Céu lhe abençoe nesse dia. Agora, vamos à lição desse dia. Imagine uma pessoa que passa a vida inteira tentando merecer amor. Ela se esforça, faz tudo certo, evita erros, cumpre regras, mas nunca tem paz. Sempre fica aquela dúvida incômoda. Será que eu já fiz o suficiente? Agora traga isso para o campo espiritual. Quantos cristãos vivem assim? Oram, servem, ajudam, obedecem, mas no fundo ainda têm medo de não serem aceitos por Deus. A lição desta semana toca exatamente nesse nervo exposto da fé cristã. Em que, afinal, estamos confiando para a nossa salvação? É uma alegria ter você aqui estudando a palavra de Deus conosco logo no início dessa nova semana. E juntos vamos estudar a lição 6 da Escola Sabatina com o tema Confiança somente em Cristo. Antes de abrirmos a Bíblia e o guia de estudos, eu convido você a inclinar a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos porque
A tua palavra nos chama a confiar, não em nós mesmos, mas inteiramente em Cristo. Reconhecemos que muitas vezes misturamos fé com mérito, graça com esforço humano. Hoje, ao estudarmos este tema, ensina-nos a descansar plenamente na justiça de Jesus. Abre a nossa mente, toca o nosso coração e conduz-nos pelo Teu Espírito durante toda esta semana. Oramos em nome de Jesus. Amém. E antes de entrarmos no estudo, acompanhe conosco a nova música de memorização do verso áureo da semana que se encontra em Filipenses capítulo 3, versos 10 e 11. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 10 e 11. Há algo em nós que resiste à ideia de salvação somente pela fé, sem as obras da lei. De alguma forma, temos a tendência de confiar em nossos esforços como se eles pudessem adicionar algo à nossa salvação. De maneira enfática, Paulo aborda essa questão em uma declaração polêmica contra aqueles que insistiam que a circuncisão era essencial para a salvação. Irmãos, aqui o autor toca num ponto desconfortável e necessário. Existe em nós uma resistência natural à graça pura. Por quê? Porque a graça tira o controle das nossas mãos. No contexto de Paulo, a circuncisão virou um selo de garantia espiritual. Hoje, mudamos os símbolos, mas a lógica é a mesma. Eu faço, logo mereço. Paulo chama isso pelo nome, um erro grave. Continuando nas palavras do autor, a fim de evitar que alguém considere suas ações, como a circuncisão, uma contribuição para a salvação, Paulo deixa claro que a justiça vem de Cristo como um presente recebido pela fé e não pela lei. Embora a circuncisão possa não ser um tema central hoje, o princípio que ela representa ainda permanece atual. Paulo, irmãos, não está atacando a lei, ele está atacando a ideia de usar a lei como moeda de troca com Deus. A justiça não é salário, é presente. E presente não se negocia, se recebe. Hoje, a circuncisão não é o problema, mas o princípio continua vivo quando alguém confia mais em sua obediência do que na justiça de Cristo. Retornando ao nosso manual, a própria Reforma Protestante teve início por causa dessa questão. O papel da fé e das obras na vida de um seguidor de Cristo. No final, Cristo é tudo para nós, autor e consumador da fé. Hebreus 12, verso 2. Quando nossas prioridades estão no lugar certo, vivemos com a certeza do amor de Deus e desfrutamos, desde já, da promessa de salvação sem colocar nenhuma confiança na carne. Filipenses 3, verso 3. Irmãos, a reforma não foi apenas um debate histórico, foi um retorno bíblico. Cristo não é a parte da salvação, ele é tudo. Autor, consumador,
começo, meio e fim. Quando entendemos isso, a obediência deixa de ser tentativa de ganhar o céu e passa a ser resposta de gratidão. E aí, finalmente, o coração descansa. Meus irmãos, a lição dessa semana, ela nos confronta com uma pergunta simples, porém decisiva. Em quem estamos realmente confiando? Na nossa disciplina espiritual? No nosso histórico religioso? Ou somente em Cristo? Porque a paz, a verdadeira paz, nasce quando paramos de confiar na carne e aprendemos a descansar na graça. Eu convido você a me acompanhar a partir de agora nos comentários de Ellen White para a abertura da lição dessa semana. Ela diz que para satisfazer as reivindicações da lei, a nossa fé tende a apoderar-se na justiça de Cristo, aceitando-a como nossa justiça. Mediante a união com Cristo, mediante a aceitação de sua justiça pela fé, podemos ser habilitados para fazer as obras de Deus e ser cooperadores de Cristo. Se vocês estão dispostos a se deixarem levar pela corrente do mal e não cooperarem com os seres celestiais em restringir a transgressão em sua família e na igreja, a fim de que a justiça eterna seja introduzida, vocês não têm fé. A fé atua pelo amor e purifica a alma. Pela fé, o Espírito Santo opera no coração para ali criar a santidade. Isso, porém, não pode ser feito a menos que o ser humano coopere com Cristo. Só podemos ser habilitados para o céu mediante a operação do Espírito Santo no coração, pois temos que ter a justiça de Cristo como nossas credenciais, se quisermos ter acesso ao Pai. Para que tenhamos a justiça de Cristo, precisamos diariamente ser transformados pela influência do Espírito, a fim de sermos participantes da natureza divina. É obra do Espírito Santo enobrecer os gostos, santificar o coração, enobrecer o ser humano todo. Que a pessoa olhe para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Ninguém será forçado a olhar a Cristo, mas a voz do convite soa em súplica anelante. Olhem e vivam. Olhando a Cristo, veremos que seu amor é sem paralelo, que ele tomou o lugar do pecador culpado e lhe atribuiu sua justiça imaculada. Quando o pecador vê o Salvador morrendo sobre a cruz, sob a maldição do pecado, em seu lugar, contemplando seu amor perdoador, o amor é despertado em seu coração. O pecador ama a Cristo porque Cristo o amou primeiro, e o amor é o cumprimento da lei. A alma arrependida reconhece que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. O Espírito de Deus opera na alma do crente, habilitando-o a avançar de um aspecto de obediência para outro, alcançando então cada vez mais força e mais graça em Jesus Cristo. E recebereis poder 21 de fevereiro. O Senhor Jesus é nossa força e felicidade, o grande celeiro do qual, em qualquer ocasião, os homens podem tirar força. Ao estudá-lo, ao falar sobre ele, tornamo-nos cada vez mais capacitados para imitá-lo. À medida que nos aproveitamos de sua graça e recebemos as bênçãos que nos oferece, temos alguma coisa com que auxiliar a outros.
Cheios de gratidão, comunicamos aos outros as bênçãos que de graça nos têm sido concedidas. Assim, recebendo e repartindo, crescemos em graça. E uma rica torrente de louvor e gratidão constantemente flui de nossos lábios. O doce Espírito de Jesus inflama de gratidão o coração e eleva-nos com o senso de segurança. A infalível e inesgotável justiça de Cristo torna-se pela fé nossa justiça. Minha consagração hoje, 16 de junho. Irmãos, acreditem, esta é a lição que eu mais esperei nesses últimos anos da minha vida. Louvado seja Deus, porque esse tema finalmente chegou. Será maravilhoso podermos estudar juntos esse tema, a justiça de Cristo, a nossa salvação. Eu aguardo você amanhã. Desde já te desejo uma abençoada semana. Um forte abraço e fiquemos todos com Jesus. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3